Bem-vindo ao nosso Hope, toda segunda-feira, meio-dia, uma palavra de Deus para você. Toda segunda-feira, meio-dia, uma palavra para abençoar a sua semana. Uma palavra de Deus, uma palavra de salvação, uma palavra de graça, uma palavra de cura, uma palavra que pode transformar a sua história. E antes de começarmos, quero te encorajar a compartilhar com alguém esse link. Mandar no grupo do seu trabalho, mandar no grupo da sua família, dos seus amigos. Alguém pode ter a vida transformada hoje. E quero também te encorajar a separar os próximos 10, 15 minutos, a não se distrair, a abrir o seu coração, a abrir os seus ouvidos para aquilo que Deus pode falar com você. A palavra de Deus é poderosa. Em um instante, ela é capaz de liberar a cura. Em um instante, ela muda entendimento. Em um instante, ela liberta. Em um instante, ela transforma destinos. Então, nos próximos 10, 15 minutos, não se distraia, mas esteja aqui comigo. Anote, abra o seu coração, abra a sua mente para aquilo que Deus pode falar com você. A palavra de hoje está no livro de Levítico. Levítico capítulo 8, versículo 33, que diz assim: durante 7 dias não saireis da entrada da tenda da revelação, até que se cumpram os dias da vossa consagração, porque em 7 dias ele vos consagrará. Hoje aconteceu como o Senhor ordenou que se fizesse, para fazer expiação por vós. Permanecereis na entrada da tenda da revelação dia e noite durante 7 dias e obedecereis a ordem do Senhor, para que não morrais, porque assim foi ordenado. Levítico capítulo 8, versículo 33 até o 35. 7 dias permanecereis na porta da tenda da revelação. Meus irmãos, há uma verdade inconveniente para nós nesse versículo. Aqui no livro de Levítico, nessa passagem que estamos lendo, Moisés está dando a Arão as instruções dadas pelo próprio Deus de como aquela tenda haveria de ser feita, como o pecado do povo haveria de ser expiado, como foi feito cada coisa devia ser feita, o primeiro tempo, como que as coisas deveriam ser feitas. Cada detalhe, as cortinas, as argolas de ouro, cada espaço, as medidas, tudo. E a tenda da revelação também tinha os seus detalhes, as suas coisas. E nela haveria de ser expiado o pecado do povo, mas por 7 dias Arão deveria permanecer na entrada da tenda da revelação, versículo 35, durante dia e noite. Somente no 8º dia ele poderia entrar. Por 7 dias ele ficaria na porta, se purificando, se consagrando, se preparando. O que isso quer nos dizer? Que há processos de Deus, a presença de Deus, a intimidade com Deus, ela não pode ser, não há atalhos para ela. Ela não pode ser acelerada. Essa é a palavra que eu estava buscando. Ela não pode ser acelerada. Nós vivemos em tempos em que para tudo se vende aceleração, em que para tudo se vende atalhos, em que para tudo se vendem como fazer mais rápido, melhor. Mas para a presença de Deus, ele disse: Arão, por 7 dias e 7 noites, ficará na porta da tenda da revelação. Não há meio termo. Ah, mas e se eu me preparar melhor? Ah, mas se eu me consagrar melhor? Ah, mas se eu pedir ajuda? Não. 7 dias. 7 dias ficará ali. Perceba que na Bíblia nós temos algumas coisas referentes ao tempo que são muito interessantes. As promessas de Deus, por exemplo, eu creio que há diferentes tipos de promessas. Há promessas que Deus faz, que elas vão chegar no tempo determinado por Deus, estejamos nós prontos ou não, como, por exemplo, o nascimento de um bebê. Eu acabei de ser pai pela 3ª vez, agora, algumas semanas atrás, e no momento que minha esposa disse: fiz o teste, estou grávida, nós celebramos, comemoramos, mas eu sabia, dali a 9 meses, o Samuel iria nascer. Eu poderia
ter o quarto dele pronto ou não? O berço poderia estar pronto ou não? Eu poderia fazer um quarto para ele ou não? Poderia comprar as fraldas, poderia comprar as roupas, poderia preparar, né, o seguro de saúde? Eu poderia ter tudo pronto ou não? Mas fato é que com as coisas prontas ou não, ele iria nascer no tempo determinado de 9 meses. É muito melhor ele nascer comigo pronto, preparado, com as coisas prontas. Existem promessas de Deus que chegam, nós estando prontos ou não para elas. Existem outras, no entanto, que podem ser aceleradas. Como, por exemplo, quando o próprio Deus diz a Noé, Noé, prepare uma arca, porque virá um dilúvio sobre a terra. Então a Bíblia fala que Noé demorou mais de 100 anos para construir a arca. E a Bíblia fala que quando ele acaba de construir a arca, quando ele prega o último prego e quando o último animal chega, Deus então fecha a porta da arca por fora, Noé lá dentro com a sua família. Quando a porta é fechada, a chuva cai. Mas Deus não fala, Noé, daqui a 100 anos vai chover. Deus falou, Noé, constrói uma arca. Se você demorar 5 anos ou 500 anos, é com você, mas vai chover quando você acabar. Então, Noé poderia ter acelerado esse tempo. De 100 anos, ele podia ter, de repente, eu não sei, pedido ajuda, poderia ter, de alguma forma, feito coisas mais rápidas. É claro que a arca é um barco complexo. Eu não sei, não estou aqui julgando Noé na velocidade dele. Eu sei que se tivesse feito mais rápido, o dilúvio chegaria mais rápido. Então, há certas coisas que podem ser aceleradas, há certas coisas que não. E a presença de Deus é uma dessas coisas que não podem ser aceleradas. A intimidade com Deus é uma dessas coisas que não podem ser aceleradas. Eu quero te trazer a reflexão, como tem sido o seu devocional com Deus? Como tem sido o seu tempo com Deus? Como tem sido o seu tempo no secreto com Deus? Você ora a Deus alguma coisa, derrama o seu coração diante dele e você permanece nesse lugar por algum momento. Você, depois de orar, depois de adorar, depois de se colocar na presença de Deus, você permanece por algum momento, esperando, com a expectativa viva, cheio de fé, de que a glória dele virá sobre você, ele falará com você. Ou quando você para de falar, você imediatamente vai embora. Ou você consegue permanecer quieto, em silêncio, apenas com a expectativa viva de que a glória de Deus virá sobre você. Por 7 dias, meu irmão. 7 dias, 7 noites. Arão permaneceu na porta da tenda da revelação. Na porta significando o quê? Que ele estava do lado de fora. Ele não tinha acesso. Ele estava do lado de fora. A glória de Deus, a presença de Deus, a revelação estava do lado de dentro. Perceba que não foi algo gradual. A entrada de uma tenda não é um corredor que você vai dando passo a passo. No 8º dia, você lê depois no capítulo 9, ele entra e a glória de Deus cai. Ele entra. Ou ele está dentro ou ele está fora. Não é algo gradual, mas por 7 dias ele permaneceu fielmente do lado de fora, esperando, com expectativa de que Deus viria. Nós vivemos em dias tão acelerados, em tempos tão acelerados que tudo é para ontem. Pessoas vêm no culto e depois da primeira música do louvor, depois da primeira música do louvor, se ela não sente nada, ela já fala, nossa, o culto está ruim. Pessoas assistem palavras no YouTube, depois de 3 minutos, 2 minutos, se elas não sentem nada, elas já definiram, é ruim. A intimidade com Deus é tempo de espera. É tempo de crescimento no secreto. É tempo de silêncio, ouvidos abertos, um coração sedento, um espírito altivo, esperando pela manifestação da glória de Deus. Em tempos de tanta aceleração, será que você é capaz de esperar por minutos, por horas, por dias, pela glória de Deus? Até mesmo reflita nas suas próprias orações. Qual é a velocidade, qual a periodicidade, qual é a agilidade com que você muda o tema da sua oração?
Você ora por um negócio, você ora por um relacionamento, você ora pelos seus filhos hoje e amanhã já esqueceu, depois de amanhã é outra oração, depois já é outra coisa, depois já é outra ideia, depois já é outro sonho. Por quanto tempo você consegue permanecer com a mesma expectativa? Avivamentos de cidades, avivamentos de nações são gerados no secreto por pessoas que esperam pela glória de Deus. Não é do dia para a noite, não é de um instante para o outro. A glória de Deus é verdade, ela vem de uma hora para outra, mas isso não é gerado por acaso. São dias, são horas, são meses de uma viva expectativa por mais de Deus. Se você quer ter a sua vida transformada, se você quer ter a sua casa transformada, os seus filhos, o seu casamento, o seu ministério, o seu negócio, os seus sonhos transformados, isso não se dá com a leitura de um versículo por dia. Ou melhor, isso não se dá com uma leitura rápida, sem meditação, sem que você deixe aquela verdade, porque há poder no versículo, não me entenda mal. Eu disse um versículo, não quero dizer que um versículo é pouco conteúdo para transformar. Um versículo, a palavra de Deus é viva, um versículo apenas pode mudar histórias, mas uma leitura rápida e refletida de um versículo, isso não muda. Uma leitura rápida e refletida de um capítulo inteiro também não muda. O que transforma é quando você deixa com que seu coração, com que a sua alma absorva aquela verdade. E a absorção, ela acontece no tempo. A absorção acontece com o tempo. 7 dias Arão permanecerá dia e noite na porta. Você não vai entrar no dia 1, não vai entrar no dia 2. 7 dias você vai ficar na porta da tenda da revelação. 7 dias, espere. 7 dias esperando. 7 dias crendo. 7 dias se preparando. 7 dias tendo a convicção de que Deus vai responder. E no 8º dia, a Bíblia fala, capítulo 9, versículo 22, depois de oferecer sacrifício pelo pecado, holocausto e as ofertas pacíficas, Arão levantou as mãos para o povo, abençoou e desceu. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação. Depois saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu ao povo. O fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto. Que dia? No 8º dia, capítulo 9, versículo 1, no 8º dia. Esperar em Deus não é desperdício de tempo. Permanecer na presença de Deus não é desperdício de tempo. A nossa geração precisa desacelerar um pouco e aprender que espera não é desperdício, presença não é desperdício, intimidade não é desperdício. Deus não responde aos nossos caprichos, Deus não responde à nossa agenda lotada, Deus não responde à nossa mente acelerada, Deus responde à fé, Deus responde à expectativa, Deus responde para aqueles que têm fome, para aqueles que permanecem com a expectativa viva de que Ele virá. Que nós possamos desenvolver esse hábito, nossos devocionais, nosso tempo com Deus, esse hábito de esperar no Senhor, de que Ele não é obrigado a vir agora no meu tempo, Ele não é obrigado a vir agora na minha pressa. Mas quem ama, espera. Quem ama, permanece. Nós possamos aprender isso, a permanecer, a esperar. Porque aquele que espera com fé, aquele que espera com o coração, com expectativa, Deus responde. A glória vem, transformação vem, cura é liberada, destinos são liberados, ministérios são gerados na presença do Senhor. Tenha uma semana abençoada. Se essa palavra falou com você, deixe aqui nos comentários. Se essa palavra falou com você, mande para alguém. Que nós, como uma geração, possamos aprender a esperar no Senhor. Porque para nem tudo na vida tem atalhos. Para nem todas as coisas nós podemos acelerar. E a presença de Deus
é uma dessas coisas, ela não pode ser acelerada. Nós só podemos esperar por ela. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada e nos vemos na próxima segunda-feira.